A ação ocorrida em Paraisópolis foi um atentado contra Tarcísio de Freitas? Olá, eu sou o Tenente Valdair. E antes de entrarmos no assunto, não esqueça de curtir este vídeo. É muito importante para o canal. E assim, o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho em todos para receber os meus próximos conteúdos. A ação que aconteceu em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, foi um atentado contra Tarcísio de Freitas? Antes de responder essa questão, quero entrar num assunto muito importante que está dentro desse contexto, que inclusive o candidato Tarcísio falou depois do episódio, a respeito de um dos motivos de o porquê aconteceu o ataque dos delinquentes à equipe de segurança dele. Ele fez uma leitura bem interessante, que boa parte das pessoas, inclusive os políticos, sabem e principalmente em período de campanha falam, mas que acaba ficando só na retórica, só na falação. Para quem não acompanhou o que aconteceu, vou fazer um breve resumo. O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na segunda-feira, 17 de outubro de 2022, pela parte da manhã, ele foi até a comunidade Paraisópolis, um bairro da periferia de São Paulo, para visitar um instituto que tem na região, que faz um trabalho social com as pessoas da comunidade. Ele tinha ido até o local para conhecer melhor o trabalho desenvolvido por lá. Como é uma comunidade dominada por traficantes, esses indivíduos, ao perceberem a movimentação dos seguranças do candidato no local, de acordo com o próprio Tarcísio, uma dupla de motoqueiros chegou em seus seguranças e começaram a perguntar quem eles eram, se eram policiais ou não. Aqui eu quero abrir aspas para minha indignação. A que ponto chegamos em que criminosos tomam conta de um território e escolhem quem deve entrar ou não naquela região? Segundo relatos do candidato Tarcísio, depois de terem feito os questionamentos aos seguranças, saíram do local e retornaram com mais criminosos, já armados e efetuando disparo de arma de fogo. Os seguranças reagiram e pediram apoio. Logo compareceu no local a polícia militar. No local houve troca de tiros, mas ninguém da equipe de segurança, de reportagem e dos policiais que participaram da ação ficaram feridos. Acabou sendo alvejado e morto no local um dos criminosos. Outros fugiram. Foi perguntado ao candidato se a ação praticada pelos criminosos era para atingi-lo, se era algum tipo de retaliação ao candidato. Ele acha muito prematuro tirar conclusões antes de uma investigação. Quero parabenizar o candidato que não se aproveitou do momento para fazer uso político do ato, do fato, do acontecimento. Falar de forma leviana que a ação foi um atentado político. Pois caso tivesse acontecido algo parecido com algum candidato da esquerda, não iria faltar narrativas nesse sentido. Mas também é preciso considerar que já foi comprovado que fatos desta natureza não aconteceria com um candidato da esquerda. E que, na minha concepção, não aconteceria
porque os partidos de esquerda têm uma relação muito estreita com o crime. Isto está mais do que comprovado. Mas o objetivo desse vídeo não é falar especificamente de política. Mas também não posso deixar de fazer algumas considerações sobre esse fato. Esclarecimentos. Até mesmo para você entender melhor todo o contexto. E voltando à análise do Tarcísio sobre o que aconteceu, ele disse que independente se a ação foi um atentado contra ele ou não, uma coisa está bem clara para ele, que as comunidades, como Paraisópolis e outras tantas em São Paulo, são comunidades que têm, na sua maioria, pessoas boas, de bem, que querem trabalhar, estudar, mas que são refém dos traficantes. São comunidades que o Estado está ausente. E aí, quem domina, administra, é o crime organizado. Ele disse que, por ausência do Estado, essas áreas são dominadas por criminosos. Que o Estado precisa entrar nas comunidades, promovendo a educação, trabalhos culturais, saúde e segurança. O que ele disse é uma verdade e é sabido por todos os políticos. Porém, na prática, faz anos que todos os políticos falam isso, mas não fazem. E a coisa só piora. A bandidagem vem tomando conta da situação cada vez mais. O Estado está se curvando para as facções. E como eu disse, não é de agora. As políticas públicas de governos anteriores, que fomentaram, alimentaram um monte de ONGs, que seria para melhorar a situação das comunidades, serviu para desvio de verbas públicas, serviu para a corrupção. E assim, só piorando as condições das pessoas que moram nessas áreas de vulnerabilidade. A retórica, as falas, continuam as mesmas. Mas as melhorias na prática não ocorreram. Como eu disse, há décadas que o crime organizado só vem aumentando. A realidade, que era só nas grandes cidades, nos grandes centros e capitais, hoje está se espalhando pelas cidades do interior do Brasil. É preciso urgente de ações efetivas, com políticas públicas na prática. O que existe em todos os estados brasileiros são medidas paliativas, momentâneas, usando a polícia como única solução para combater o crime. Enquanto isso, as facções se espalham pelo Brasil. E quando há medidas mais efetivas pela polícia para combater o crime, fazer frente à criminalidade, tem um judiciário que é benevolente. É da filosofia da esquerda, de que todo bandido é vítima da sociedade. Enquanto o criminoso for visto e tratado dessa forma, o crime vai continuar aumentando, até a sociedade se der conta que a vítima é ela e não os bandidos. Pois fazem décadas que se pensa dessa maneira, e as coisas chegaram a esse ponto, em que é preciso pedir permissão para entrar, acessar em determinadas comunidades, dominadas pelo crime. Isso é completamente inaceitável, mas o que me parece é que uma boa parte dos brasileiros não se importam com o domínio do crime organizado. Querem continuar tratando o criminoso como vítima da sociedade. E quanto ao ato praticado
contra o candidato Tarcísio está sendo investigado para apurar os fatos. Se foi um atentado político, um atentado contra a sua candidatura. Só depois disso é possível tirar as conclusões, após o término das investigações. Fica aqui a minha mensagem e até o próximo vídeo.